Boa tarde, eu sou Fabi Gadelha, diretora de Inteligência Governamental. Bem-vindos a mais um Diálogos Blue. Hoje, Romero Jucá, Eduardo Sanovic e Diogo Oliveira conversam sobre o cenário econômico e político da aviação civil para superar a crise pós-Covid-19. Como todos sabemos, a pandemia do coronavírus afetou profundamente o setor aéreo e que impactou em escala progressiva em todos os outros setores da economia no Brasil e no mundo. O relatório de demanda e oferta do transporte aéreo da ANAC, ele mostra no âmbito do mercado doméstico que a demanda caiu 85% em junho em comparação a 2019. Em comparação que a oferta foi de 83,6% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso existe em outros tantos números, eu trouxe só o de junho, que é para a gente poder fazer essa análise. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, ela informa que o setor era responsável por 893 mil empregos diretos e indiretos no Brasil e 1,1% do PIB nacional gerado pelo transporte aéreo e turismo aéreo internacional, gerando 7,2 milhões de empregos ao redor do mundo. Após a crise do Covid, esse ano, poderemos perder 61 mil empregos diretos e a projeção de um impacto negativo de 7,7 bilhões no Brasil. Estima-se que o setor poderá perder 252 bilhões de dólares no mundo. Hoje, nossa intenção é promover um debate técnico e político sobre a relevância e o protagonismo do setor aéreo para reativar a economia nacional em todas as frentes. Muito obrigada pela disposição e o tempo dos nossos debatedores em contribuir com este diálogo. Bem-vindo, Eduardo, graduado em História, doutor em Ciência da Comunicação e professor do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidade da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Embratur, atualmente é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Bem-vindo, Diogo, economista, mestre em Ciência Econômica pela Universidade de Brasília, foi presidente do BNDES, ministro do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Atualmente, é presidente da Associação Nacional das Administradoras de Aeroportos. Por fim, nosso consultor-chefe, Romero Jucá, economista, especialista em engenharia econômica, professor universitário. Lá atrás, né, Romero? Continua sendo nosso professor para a vida. Foi ministro da Previdência, líder do governo por 24 anos, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Bom, a dinâmica do nosso Diálogos Blue vai ser assim: cada debatedor terá 15 minutos para apresentar os desafios e estratégias para a retomada econômica do setor pós-pandemia. Após, seguiremos para a interação com os inscritos, através de perguntas que serão apresentadas no chat. E, ao final, as considerações finais, ali de 3 a 5 minutos. E aí é um bate-papo, cada um vai poder conversar um com o outro, as perguntas podem ser respondidas de uma forma global ou individualmente. E agora, Romero, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar os meus amigos, Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, presidente do BNDES, parceiro de toda uma trajetória de trabalho no setor público, da economia e do planejamento do Brasil, um dos técnicos mais experientes do serviço público, né, e que hoje está comandando esse desafio, que é o novo momento dos aeroportos brasileiros. Saudar o Eduardo, também um amigo querido, fomos parceiros de muitas lutas no encaminhamento da abertura do setor de aviação, né, do fortalecimento desse setor, da modernização, né, da desburocratização do processo. Então, eu acho que os dois têm uma condição muito ímpar, muito importante de agregar informação a essa conversa que a gente vai estar fazendo. Agradeço a Fabi, né, as apresentações, e dizer que eu vou bagunçar um pouco o seu roteiro, viu, Fabi? Eu não vou falar 15 minutos. Fique à vontade. Porque eu acho que nesse bate-papo é importante a gente interagir, né? O que é que eu queria falar na abertura? Dizer primeiro que a constatação óbvia é que o Brasil é um país continental, e por ser um país continental e de uma grande população, né, de regiões completamente diferentes, é um país que depende muito do setor da aviação no Brasil. Eu sou representante de um estado de Roraima que fica acima da linha do Equador, né?
é a única capital acima da linha do Equador, né? Macapá ainda fica na linha do Equador, Boa Vista fica acima, né? Então, temos toda uma Amazônia, né? Temos todo, ao longo do tempo, uma discussão de aviação regional, né? Eu acompanhei no Senado a abertura do setor, a discussão para que nós pudéssemos ter mais investimentos, a discussão de privatização dos aeroportos, né? A modelagem, né? As indas e vindas, né? As quebras de visão atrasada de alguns setores da política brasileira, né? E o que a gente viu, né? Que até a pandemia essa situação ia, apesar de poucos percalços, né? Como a supervalorização da venda dos aeroportos, e o Diogo vai poder falar disso um pouco, né? Mas a gente vinha num crescente, né, do processo do consumo, da utilização da aviação e de seus equipamentos crescendo no Brasil numa projeção bastante razoável. Com a Covid, esse processo ruiu, né, desmoronou, né? Dos setores todos que foram impactados, não resta dúvida que o setor do turismo, da aviação, né, e todos os seus componentes e desdobramentos da cadeia foram as mais atingidas. E, no Brasil, né, isso atingiu de uma forma muito forte todo o setor, né? Então, nós tivemos uma queda muito forte de todo o faturamento da cadeia e tivemos um acréscimo por conta da contingência do dólar das despesas, né, com a supervalorização do dólar no Brasil, também com as despesas do setor aéreo sendo muito impactadas. Portanto, aí foram dois atos que se complementaram, que atingiram de uma forma muito forte o setor da aviação, né? Paira a dúvida de como vai ficar esse setor, né? Como as companhias aéreas, aí é para o Eduardo diretamente, pensam em atuar na questão da aviação regional, né, das linhas menos rentáveis, né? Como é que isso vai ficar? Se vai haver compartilhamento de linhas? Quais são os planos, né, para as companhias aéreas nos próximos 2 anos? Né? É quando, em tese, se entende que um pouco vai acalmar um pouco, vai sentar um pouco dessa poeira, né? Como estão as medidas, né? Porque até onde eu tenho acompanhado, os créditos não chegaram às empresas. A gente teve uma lei aprovada, né, que atendeu um pouco as companhias aéreas, encaminhou um pouco a solução na questão dos aeroportos que foram privatizados, né? Existe mais um número grande de aeroportos a serem privatizados, né? Ontem eu tive uma reunião online com a Marta Seiler, que falava da venda, né, dos aeroportos, nesse pacote aí que o governo vai lançar agora. Então, tanto na linha dos aeroportos quanto na linha das empresas aéreas, há uma dúvida, há uma preocupação muito grande. E do lado de cá, né, eu sou um usuário de voos longos, né, porque de Brasília para Boa Vista eu pego um voo que tem 3 horas e 45 minutos, né, de voo, né? Era voo direto, agora os voos estão se complicando, a malha está se complicando, né? A Gol tem dia que tem voo, tem dia que não tem, cancela os voos e aí não sai mais de Brasília, às vezes tem que ir para São Paulo para poder ir para Manaus para pegar outro avião para ir para Boa Vista. Então isso complicou muito, né, toda a logística de movimentação da população brasileira, do setor de cargas também, tudo mais que vem em decorrência disso. Então eu queria fazer essa pautagem, né, passar a palavra para o Eduardo, depois para o Diogo, e a gente poder interagir, de repente perguntar, enfim, em vez de ficar numa apresentação formal da minha parte, na verdade, a gente quer mesmo aqui, e as pessoas que estão nos acompanhando, é ouvir a visão de vocês, a experiência de vocês, a avaliação de vocês, e mais do que isso, né, os caminhos que precisam ser apontados e precisam também ser cobrados do governo para que o pacote se feche e a retomada possa acontecer. Então, Eduardo, você tem a palavra aí para nos colocar esse quadro, que é um quadro extremamente complexo, né, e preocupante, né? Super grato. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Blue para dividir aqui essa conversa com o senador Jucá, com o ministro Diogo, 2 companheiros que eu considero entre as vozes mais privilegiadas da República
do ponto de vista de sua história pessoal, profissional, política e das contribuições que vem fazendo. Nesses últimos meses eu tenho tido o privilégio de compartilhar com o Diogo uma série de iniciativas e tem sido um companheiro muito valoroso. Queria aqui deixar de público esse depoimento e enfrentamos batalhas muitíssimo interessantes, algumas vitoriosas, algumas nem tanto, mas enfim, é assim que funciona a vida. Para ser bem objetivo, senador, fazer um rápido apanhado aqui que eu acho que pode contribuir com a compreensão do cenário por parte das pessoas que estão nos acompanhando. A aviação vivia um momento de crescimento que vinha desde 2002 para 2003 com a mudança do modelo de preço tabelado para liberdade tarifária. Isso se dá no último ano do governo Fernando Henrique e se concretiza no primeiro ano do governo Lula. A liberdade tarifária abre, ela já vinha nos Estados Unidos dos anos 70, Europa nos 80, no Brasil chega um pouco mais tarde. Mas ela abre um novo momento, abre o momento da disputa de mercado. Essa disputa se dá em paralelo a um cenário no qual a gente tem mais de uma década um crescimento do volume de emprego e renda. O resultado é que de 2002 até 2014 a gente sai de 30 milhões de passageiros ano para 100 milhões de passageiros ano na aviação, e de uma tarifa média de quase R$800 para uma tarifa média de R$370. É com base neste fato, ou seja, na aviação virar um fato comum na vida das pessoas, deixar de ser um fato restrito a um pequeno extrato da sociedade, que todas as outras políticas e todas as outras propostas corretas, como essas que o senhor se referiu na sua introdução, viram fato. A concessão dos aeroportos, a abertura de capital, a ampliação do número de empresas e etc. Ora, há uma primeira crise que nos pega entre 14 e 15, como de resto pega o país inteiro. O primeiro resultado dessa crise é que uma das 4 empresas maiores que atendia o país abre o bico, E aí chegamos no ano passado. Quer dizer, a Avianca vai embora, ao invés de ter 4 grandes empresas somadas às regionais, Passaredo, MAP, nos atendendo, passamos a ter 3. As 3 empresas, portanto, grandes, Azul, Gol e Latam, que entram nessa crise, estão um pouco mais fortes do que estavam antes, porque são muito resilientes no enfrentamento da crise e cada uma tinha crescido aí seus 4, 5% sobre os 14, 15 que a Avianca detinha. Quando a crise se instala, nós definimos 3 grupos de medidas, pouco mais de 30 medidas em 3 partes. A primeira parte é pouco visível para o consumidor, são medidas internas, uma série de revisões de custos, contratos, etc. O mais importante, o coração desse primeiro bloco é a revisão dos contratos de trabalho. Ao contrário de diversos setores de atividade econômica, a aviação não demite nesses primeiros 100, 120 dias de crise. Nós fizemos revisões de jornada, de salários, etc., mas mantivemos o quadro de vagas. O segundo bloco é o bloco que nós chamamos de infraestrutura e regulação. E esse bloco avança muito. Quero aqui dar um depoimento, um testemunho. O Ministério da Infraestrutura, a Defesa, a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, a Anvisa, são os órgãos, o Ministério do Turismo também um pouco lateralmente, mas também faz parte disso, são as unidades de governo que são proativas, debatem conosco, aprofundam o debate, constroem medidas e não necessariamente aceitam ou atendem todas as nossas demandas, mas ganham nosso respeito porque constroem algumas soluções. A mais vistosa delas é a MP 925, atende uma demanda dos aeroportos, atende demanda das companhias aéreas, atende demanda do Sindicato dos Aeronautas, coloca demandas do próprio governo. Então, essas medidas avançam, assim como avançam os protocolos de segurança sanitária e a malha essencial. E aí são 2 questões visíveis para os consumidores. O acordo que permite a todo mundo remarcar bilhetes sem marcar, sem ter nenhuma multa, nada disso.
87% dos passageiros adere a esse modelo. E há uma segunda questão importante, que é a construção dos protocolos sanitários, que hoje estão em vigor. Isso avançou bastante. Aonde as coisas se complicaram? É no terceiro e último bloco de medidas, como o senhor bem mencionou, são as medidas de caráter econômico, né? A mais importante foi o pedido de empréstimo junto ao BNDES, um empréstimo no qual nós demandamos capital de giro. Esse debate vem se colocando e, a partir de um certo momento, nós, a BEAR, inclusive, saímos desse debate, porque ele se dá individualmente por cada empresa. A pedida foi ao redor de 2 bilhões de reais por empresa, como empréstimo em linha de crédito a ser pago, com juros e correção monetária. Ainda não se verificou. E, na sequência, pedimos a liberação do Fundo de Garantia para os nossos trabalhadores, o que a 925 contemplou de forma negociada com o governo. E fizemos mais 4 demandas, para não tomar muito tempo, ligadas ao conceito de alinhar o nosso modelo tributário, o nosso modelo regulatório ao modelo internacional. Muitas vezes, embora a gente tenha, por isso que eu abri dessa forma, trazido o ticket médio a menos da metade do que ele era há 15 anos atrás, é natural e é correto que os consumidores nos cobrem para baixar mais. Todo mundo quer mais barato, mais serviço, mais voo. É natural, é da vida, é do cotidiano de cada consumidor. Só que o que nós éramos capazes de fazer por nossos próprios esforços, nós fizemos. Trouxemos o ticket até aqui, tá certo? Mas, daqui para baixo, é necessário, por exemplo, para o nosso consumidor, que legitimamente compara o preço de um voo São Paulo-Brasília a um voo Porto-Paris, ou a um voo Nova York-Chicago, é preciso que ele entenda que a aviação brasileira ainda custa 27% mais caro que a aviação europeia ou a aviação americana, destacadamente por conta das distorções que ainda carregamos no modelo tributário e regulatório. Destacadamente o tributário, o regulatório, agora inclusive com a 925, resolvendo o problema do dano moral, tende a diminuir um pouco a encrenca, mas seguimos com o ICMS, temas que o senhor chegou a tratar muito quando estava no Congresso, o Diogo passou por eles também quando estava no BNDES. Qual é o cenário que nós vemos à frente? Dos 20 maiores grupos de aviação do planeta, 13 já foram objeto de decisões políticas de seus governos. Qual seja, empréstimos, créditos, subsídios, algum tipo de reforço de capital. Ainda não se verificou isso aqui. Nós temos confiança que vai se verificar em algum momento e daqui para lá estamos trabalhando no sentido de passar por essa crise da forma que podemos. Importante ressaltar que a aviação brasileira foi uma das poucas do mundo que não parou em nenhum momento, e não paramos não por conta da parte de cima do avião, mas por conta da parte de baixo. Embora não haja demanda de passageiros no começo da crise, o senhor bem mencionou Roraima. Muita gente que mora aqui de Brasília para o sul não sabe o que é o Brasil de Brasília para cima. E se a gente não chegar com os equipamentos, com os medicamentos, em Rio Branco, em Boa Vista, em Macapá, de avião, não tem plano B. Não se chega de outra forma, a não ser, no caso de Macapá, 1 dia e meio de barco, por exemplo, vindo de Belém. Portanto, entendemos que é preciso perseverar e continuar. As empresas que estão passando pela crise mais dura de sua história têm condições de superá-la. Vamos sair mais fortes na medida em que virá fato esse último tranche, digamos, de nossas demandas. E a saída para o futuro é, obviamente, a retomada que passa por um público, por um segmento de público que nos últimos anos viajou para o exterior e que nesta temporada agora, que seria o verão europeu, ou na próxima temporada, não fará. Não fará, primeiro, porque tem um certo receio ainda de viajar, a crise não está debelada, e porque o ingresso de brasileiros ao redor do mundo está fortemente restrito por conta da situação de enfrentamento à crise construída aqui. Eu creio que com isso eu faço um resumo aí muito geral, um apanhado geral, não pus ninguém para dormir, e deixo a bola para a gente continuar a conversa e passo para o ministro Diogo, com a sua permissão, senador.
Eduardo, só uma questão antes de passar a palavra para o Diogo, para não perder a oportunidade. Você falou de soluções internacionais de países que fizeram soluções de suporte às suas companhias aéreas. Qual a solução mais engenhosa, mais exitosa desses países? Qual seria o melhor modelo para replicar aqui no Brasil? O norte-americano. Os norte-americanos colocaram uma linha de crédito e também colocaram capital, entraram no capital das empresas. Pactuaram isso com as empresas aéreas, ou seja, para ter as devidas garantias, a transparência sob as regras de governança americana. O senhor sabe o quão rígidas são essas regras, você não pode afastar 1 milímetro ali no combinado, e pactuaram com as empresas qual seria o peso, né? O primeiro debate que nós tivemos com o BNDES, inclusive, ele teve problemas que, por exemplo, se eu ter uma ideia, a empresa americana na qual o governo lá entrou mais fundo foi a American Airlines, se eu não me engano, e entrava em pouco mais de 3% na gestão da América. A primeira versão das propostas que foram debatidas, eu não cheguei a ler o texto, então me peço vênia se por acaso soltar um número aqui que não seja preciso, mas as primeiras propostas que chegaram às empresas davam conta do ingresso do BNDES de mais de 20% no capital de cada uma das empresas, o que poderia criar aí distorções bastante graves e a falta de reconhecimento na história. Mas há outros modelos, há um modelo alemão, há um modelo francês, há um modelo inglês, e todos têm suas características. No fundo, todos são linhas de crédito ou ingresso de capital. Isso muda detalhe e a forma. O modelo que o BNDES está se espelhando é mais o americano ou é uma jabuticaba que nós estamos criando aqui no Brasil? É um modelo, eu diria, único. Não sabe, seria setembro, dessa injeção de recursos, porque tem garantias que eu acho que estão discutindo. Qual é o seu horizonte de tempo para isso? Eu perdi uma parte da sua pergunta, deu uma pequena interferência aqui, mas se eu entendi, o senhor está perguntando quanto ao tempo que eu acho que vai se concretizar, isso? E que modelagem o Brasil está optando? Ou você está criando uma jabuticaba específica brasileira? O BNDES se propôs um modelo que é inovador, digamos que é diferente, né? Ele assume um pedaço do financiamento para si, para os seus recursos, e propõe a participação de um consórcio de bancos para uma outra parte do recurso. A última informação que eu tenho é que o banco que lidera esse consórcio, no caso da aviação, me parece que é o Bradesco. E aí está conduzindo esse negócio. Portanto, não é uma operação apenas de governo, ela envolve também o setor privado. Tá bom. Com a palavra, o ministro Diogo Oliveira. Talvez possa falar também dessa visão de BNDES, algum tipo de sugestão, já que o Diogo passou no BNDES e fez uma inovação bastante importante pelo trabalho lá. Ministro Diogo. Muito bom, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo. Em primeiro lugar, agradecer aqui e enaltecer a iniciativa da Blue Solution de organizar esse seminário. Agradecer aqui as palavras, principalmente do Eduardo, que me antecedeu, que é um expert no assunto. Eu entrei para o setor faz pouco tempo, estou aprendendo, então cada vez que eu tenho a oportunidade de tomar uma aula com o Eduardo, eu fico ouvindo aqui bem atento para não perder nenhuma informação. Então deu para ver aí toda a análise que ele tem, todas as informações do setor. O que eu posso agregar nisso é só algumas informações mais recentes que a gente teve acesso, que mostram qual é a situação que a gente está hoje. Mas antes de entrar no detalhe aqui dos números e tudo,
eu queria contextualizar uma coisa que é muito particular do Brasil. O setor aéreo do Brasil é, é um negócio extremamente arriscado. A aviação já é um negócio arriscado em qualquer lugar do mundo, né? É um negócio que está sujeito a todo tipo de risco, né? Então, tem um terremoto, afeta a aviação. Tem uma nevasca, afeta a aviação. Tem uma crise, né, na bolsa, afeta a aviação. Tem uma crise financeira mundial, a aviação vai junto. Tem uma pandemia de saúde, a aviação também é afetada. Então, assim, já é naturalmente um setor extremamente suscetível a um conjunto amplo de riscos, que vão de riscos meteorológicos até econômicos. Além disso, quer dizer, o Brasil em particular, e aí até já vou endereçando aqui uma das perguntas que o pessoal colocou ali no bate-papo, tem uma característica muito desafiadora para a aviação, que é o fato de que a nossa população é muito concentrada, né, na região sudeste, na região da costa, e nós temos um imenso continente, Brasil adentro, como mencionou o Edu, né, de Brasília para cima, e eu diria não só de Brasília para cima, eu diria também de Brasília para dentro, que é indo em direção ao oeste do Brasil, que é um imenso Brasil, né, e que tem densidades populacionais muito baixas. Então, isso é um grande desafio, né, para a aviação, né, e daí, né, uma das perguntas que veio exatamente da aviação regional. É uma dificuldade muito grande você manter uma rota aérea longa, né, com distâncias aí de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Né, o senador mencionou um voo para Boa Vista, são 3 horas e 40 minutos. Isso na Europa são 5 países, né? Atravessaria 5 países, né? E na maior parte dos lugares do mundo, né? Tirando alguns países continentais como o Brasil, né? A Rússia, o Canadá, Estados Unidos e tal, a maioria dos países do mundo, né? 3 horas de voo você atravessa muitos países. Então, e nós temos o problema da densidade dessas rotas. São rotas que têm, né, poucos passageiros e isso né, gera um grande desafio e um custo muito elevado. Então, historicamente, nós tivemos muita dificuldade para manter essas rotas em funcionamento e agora, na pandemia, mais difícil ainda. E daí é que eu falo isso só para enaltecer a postura que as companhias tomaram no Brasil de manter essas rotas funcionando, mesmo durante a pandemia, né? E ali no começo, mesmo deficitárias, extremamente deficitárias, mas a indústria tomou uma decisão de manter isso a título de, né, contribuição para o funcionamento da economia e da sociedade, porque aqui a gente está falando de equipamento, de medicamento, uma série de fatores e até de pessoas, né, para trabalhar nessas coisas. Então, isso foi uma atitude extremamente importante que foi tomada. A situação atual, ela é absurdamente desafiadora. Nós estamos enfrentando, eu logo no começo, né, me lembro que teve uma entrevista para a Globo News e eu usei essa expressão que depois, na época foi um pouco, né, criticado, mas depois acho que todo mundo concordou. Eu falei, essa é a maior crise da história da aviação. Nunca houve, nem provavelmente haverá em tão pouco tempo, nada tão grave, tão extenso quanto essa crise que nós estamos vivendo. Porque ela é uma crise global, né? Então, nós já tivemos várias crises graves, né, o 11 de setembro, com a crise, né, do subprime, etc. Bom, mas isso não tem a magnitude que tem e não teve o impacto em tantos países quanto essa tem. E o fato é que as consequências para o futuro disso também são extremamente graves e muito maior e diferente daquilo que nós já vivemos anteriormente. Nós, né, desde o início, temos acompanhado, né, na verdade semanalmente, né, os dados e o número de voos, oferta, demanda, etc. E assim, de maneira bastante resumida, o que a gente está vendo hoje é que a recuperação é muito mais lenta do que a gente pensava lá no início, né? E até me recordo em várias discussões, alguns defendendo que ao final do ano nós já estaríamos com 80% de recuperação, já estaríamos operando perto do normal, não sei o quê. E hoje o que a gente tem em discussão na indústria é de que o novo normal, quando voltar ao normal, ele será alguma coisa em torno de 80% do que era o normal antigo.
Então, quando tudo voltar ao normal, é isso que, né, que hoje se espera. 80, talvez um pouco mais, é difícil prever. E o que a gente está vendo para esse ano é que a curva de recuperação que a gente está tendo é uma curva que vai levar mais ou menos até o final do ano a uma recuperação de 50%. Então, a gente plota isso, né, numa projeção, são 3 cenários que a gente faz. O primeiro cenário, uma recuperação de 25%, 50% e 75%. E aí a gente está vendo que os dados, né, mais recentes, né, das últimas semanas apontam para que a gente vai terminar o ano operando mais ou menos 50% do que era a operação normal. Isso é um imenso desafio para toda a indústria, né? E no caso dos aeroportos é um desafio hercúleo, porque nós temos aqui pagamentos fixos para o governo, né? Então, independentemente de qual seja o volume, né, os aeroportos associados da ANEA, eles têm uma obrigação de pagamento de uma outorga, né, esse é o termo técnico, da outorga fixa. Os aeroportos que foram concedidos mais recentemente já tiveram contratos mais inteligentes, onde a outorga é variável. Então, podem se adaptar um pouco mais. Mas não vão deixar de sofrer enormemente pelo fato de que o plano de negócio, o modelo de negócio que eles tinham, está completamente comprometido. Não há a menor hipótese de se cumprir as hipóteses de receitas, né, que eram, né, previstas naqueles planos, né, e eles também têm obrigações, né, importantes com financiadores, com acionistas e assim por diante, e enfrentarão grandes desafios. Nesse momento, tem sido o maior esforço que tem sido feito agora é o esforço de gerar confiança no passageiro. Eu tenho insistido bastante nessa tecla. A gente só vai voltar a voar, as pessoas só vão voltar a viajar, claro, na medida em que as condições gerais permitam, mas principalmente na medida em que as pessoas se sintam, né, confiantes em voar. Para isso, há todo um processo, um protocolo de segurança, de higiene, né? Eu friso sempre, né, que hoje o transporte aéreo talvez seja mais seguro do que o carro da pessoa. É mais seguro do que qualquer outro meio de transporte e é mais seguro do que estar em qualquer ambiente público. Por quê? Porque há ali todo um processo de controle de higiene, de limpeza, né? As aeronaves têm filtros de ar, há todo um processo de controle da qualidade, né, do ar dentro da aeronave, há todo um controle dentro do aeroporto e assim por diante. Então, eu diria, o aeroporto e a aeronave hoje talvez sejam os ambientes mais seguros que a gente pode estar comparados a outros ambientes públicos. Agora, o futuro desse negócio é extremamente incerto hoje, né? E o fato, e aí, né, me permita um pouco avançar aqui no métier aí do Eduardo, mas assim, o fato desse suporte para as companhias aéreas estar demorando gera uma imensa incerteza na indústria, né? Porque é evidente que as companhias aéreas é que conduzem o negócio, né? Elas é que definem as rotas, definem o volume de oferta, né? Definem as estratégias comerciais. Quem puxa o negócio são as companhias aéreas. A infraestrutura aeroportuária tem que acompanhar o movimento, tem que estar disponível, mas hoje a infraestrutura aeroportuária está longe de ser um gargalo. Na verdade, está sobrando a infraestrutura, né? Está sobrando capacidade para atender a malha aérea. Então, nós temos tido também, é preciso reconhecer, e aqui eu até de público queria fazer um reconhecimento dos relatores da medida provisória 925, tanto na Câmara, o deputado Arthur Maia, quanto no Senado, o senador Eduardo Gomes, foram extremamente sensíveis às questões que afetam a indústria, e não só do lado das empresas, né? Houve toda uma atenção aos trabalhadores também, né? E mais interessante foi a possibilidade de endereçar alguns pontos estruturais, como mencionou o Eduardo, essa questão do dano moral, que essa é uma grande jabuticaba, senador, como o senhor perguntou,
essa é uma grande jabuticaba. Aqui no Brasil tudo vira ação na justiça e reparação de danos morais, né? O que, né, evidentemente não é o padrão em lugar nenhum do mundo, e nem é razoável que um voo que não saiu, ou que atrasou, porque o aeroporto fechou, porque teve uma tempestade, porque teve uma rajada de vento, o que seja, né, e aí a companhia aérea recebe, né, uma enxurrada de processo alegando dano moral, porque o sujeito perdeu a reunião que ele tinha, porque perdeu, eventualmente, uma consulta médica, alguma coisa, um evento, um casamento, sei lá, quer dizer, aí há toda sorte de ações, né, nesse sentido. Então, assim, a medida provisória veio com avanços importantes que atendem não só no momento, algumas questões pontuais, como no caso do aeroporto, né, a postergação do pagamento da outorga, como no caso da indústria como um todo, essas questões de danos morais, né, que trazem aí um endereçamento mais geral. A gente está agora na fase de análise de sanção e veto, estamos acompanhando aí com muita atenção, esperamos que, né, haja bastante sabedoria, né, e que o governo tenha também a mesma sensibilidade que o Congresso teve para endereçar esses temas. E a gente está, digamos aqui, no momento, trabalhando dentro dessa perspectiva de que haja uma retomada da economia, uma retomada da indústria, para que a gente possa voltar a ter uma noção de como é que as coisas vão ficar, né? Há grande receio na indústria a respeito da continuidade de algumas empresas, há toda sorte de preocupação, e o fato de que algumas medidas muito importantes foram tomadas serve de alento. Por outro lado, a dificuldade, principalmente com essa questão, né, da operação no BNDES, gera bastante preocupação. Bom, acho que de pré-eleição inicial, acho que está suficiente aqui, acho que, não sei se estourei o tempo aí, mas como a gente vai ter espaço aí para um bate-papo aqui, acho que mais alguma outra questão eu vou colocando mais adiante, tá? Obrigado aí, senador Eduardo, Fabi. Tá bom, obrigado, Diogo. Eu queria ouvir do Eduardo também esse desafio da questão da segurança, né? Porque, sem dúvida nenhuma, esse será a grande barreira a ser quebrada para a aviação, pelo menos retomar internamente um pouco mais de volume, de turismo interno e tudo mais. Eduardo, quais são os desafios? Como é que o usuário está se comportando no avião? Qual é a relação dele? Como é que as coisas estão fluindo nessa retomada aí dos voos com esse controle sanitário? Se me permite, senador, mais uma pergunta aí para o Eduardo, que acho que vale a pena a gente também mencionar. Saiu agora ontem a portaria reabrindo né, para voos internacionais. Eu acho que é uma medida bastante saudável, que né, chega em boa hora e que cria alguma perspectiva positiva também para a gente engrenar aí na retomada. E perguntar a ele, aproveitar para retomar o teu gancho, a retomada de voos internacionais, isso quer dizer que o avião vem e volta, ou vai e volta, né? Quer dizer, os brasileiros não estão podendo, não estão sendo bem recepcionados em alguns países por conta ainda do nível da pandemia que a gente está vivendo aqui no nível de contaminação. Como é que está influenciando também essa perspectiva de retomada de voos internacionais? Bom, então vamos uma de cada vez. Você vê que debater com gente desse nível você tem que ficar ligado aqui o tempo todo. Bom, primeira questão, uma que ficou para trás, o senador havia mencionado, eu acabei não entrando no assunto, aviação regional, né? A frase do Diogo é correta. O Brasil é um cemitério de empresas aéreas, né? Nós temos muito mais empresas aéreas mortas do que vivas. Há uma razão para isso, né? A razão histórica está ligada aos temas que a gente debate aqui, de regulação e de modelo de negócios. O tema infraestrutura está hoje absolutamente equacionado, né? É correta, absolutamente correta a afirmação do Diogo que infraestrutura deixou de ser um problema. Há um programa em execução, parte dele já executado com resultados brilhantes,
o aeroporto de Brasília, onde vocês três estão agora, vocês se lembram o que era há 5 anos atrás e o que é hoje. Ele hoje é um aeroporto de fazer inveja a qualquer país do mundo, e isso se replica em vários outros lugares. Agora, na medida em que a gente não resolve os temas regulatórios e os temas da estrutura do ambiente de negócios, seguimos com o desafio. Sobre a aviação regional especificamente, olha o azar que demos com a pandemia. Nós tínhamos acabado de concluir na ABAR, ouvindo as empresas aéreas todas e alguns parceiros, tendo estudado com nossa equipe o modelo de aviação regional norte-americano, o modelo dos Países Baixos, o da Índia, o da Austrália e mais um no sul da Europa, já vou me lembrar o nome, mas pegando um exemplo na Ásia, um exemplo na Europa, nos Estados Unidos, vários modelos de aviação regional. Para nossa surpresa, por exemplo, os norte-americanos, o paraíso da economia liberal, o governo norte-americano tem uma política definida em lei, por meio do qual ele participa de voos que ligam pontos de baixíssima demanda a pontos de maior demanda, no qual os passageiros se conectam com as linhas troncais. Imagina, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira ou Irunepé, no interior do Amazonas, a Manaus. São voos cuja demanda de mercado não sustenta, e isso é praticado no mercado norte-americano, por exemplo, para o Alasca ou para algumas comunidades indígenas. Isso é uma regra. Bom, nós juntamos tudo isso, debatemos com as empresas e tínhamos marcado uma apresentação, uma reunião com o Ministério da Infraestrutura, com o secretário de Aviação Civil e com o ministro Tarcísio, para começar a debater isso a partir do nosso ponto de vista. Veio a crise, engavetamos o programa e esperamos voltar a ele em janeiro do ano que vem. Nós entendemos que para que um programa de aviação regional que cubra o conjunto de municípios nesse país, cuja grande maioria são municípios e regiões de 70 mil, 50 mil, 90 mil habitantes, se você juntar aí 4 ou 5 polos, para que isso fique de pé, é necessário. E isso nós temos vários países do mundo mostrando, e estamos levando isso ao governo. É necessário alguma decisão de política pública, tá? Por uma razão bastante objetiva. Quer dizer, você não põe de pé esse programa apenas sobre as regras de mercado. É fácil falar em disputar mercado quando eu vou voar de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ao Rio, do Rio a Brasília. Agora, não é a mesma coisa se eu vou construir um modelo ligando cidades de pequena demanda ou cidades que são muito afetadas por flutuações de economia, por exemplo, safra, mineração, e essa é uma característica muito presente no interior do Brasil. Então, eu quero aqui colocar que nós temos a pretensão, tínhamos de construir esse ano, nós temos a pretensão de que até o final do primeiro semestre do ano que vem, de hoje aproximadamente um ano, tenhamos debatido, discutido, eventualmente, se assim for necessário, levado ao Congresso Nacional, um programa de aviação regional que consiga dar conta desse capítulo que ainda está aberto aí na história da aviação. A segunda questão sobre Eduardo, só para eu te interromper, o modelo que se discute é o modelo de compra de vagas ou é outro tipo de subsídio? Tem alguma coisa já tecnicamente mais encaminhada? Esse é o modelo americano, por exemplo? O modelo americano está ligado à compra de vagas e eliminação de custos, os modelos europeus são subsídios mais diretos e nós não gostamos muito desse modelo porque ele pode gerar algum tipo de distorção permanente do mercado, como a criação de empresa para viver de subsídio. Não nos agrada esse tipo de possibilidade, porque depois, como os subsídios não devem ser eternos, eles devem estar ligados a desempenho, desenvolvimento dessa malha. Imagine que alguém constrói uma empresa de baixo subsídio, na hora que esse subsídio acaba, isso vira um trambolho, porque o cara vai dizer que tem 6 aviões, 1.000 empregados, não sei o quê, e imagina isso no Congresso, a repercussão que dá, certo? Os 6, 7
estados envolvidos. Então, nós entendemos que o modelo mais correto é aquele que garante equalização de custo, por exemplo, a retirada de tributos, sempre procurando alinhar o mercado internacional, e a garantia de uma ocupação mínima. Isso com um limite de tempo acompanhado de perto, e a aviação é muito fácil de acompanhar, não são tantos voos ou tanta gente assim para um serviço de acompanhamento correto, você, digamos, criar a base necessária, a sociedade se acostuma com a demanda, começa a atender a demanda, a hora que isso está garantido, você consegue ter um programa de retirada desse subsídio e a coisa se sustenta. Isso, para não entrar no detalhe técnico, não aborrecer as pessoas, é mais ou menos essa a ideia, senador. Bom, sobre a pergunta da conectividade internacional, esse é um passo importante, ou seja, o Brasil resgatar a sua tradição histórica de ser um país aberto, de ser um país plural, um país que recebe as pessoas, um país que abraça todos aqueles que o procuram. Eu sou de uma cidade portuária, vocês sabem, eu sou de Santos, e para mim isso está no DNA, né? Estar aberto a quem vem, estar aberto a quem vai, e ser uma porta de conexão com o mundo. O nosso desafio, na realidade, é com as fortes restrições, como o senhor bem mencionou, que os cidadãos brasileiros hoje sofrem, ou quem passar pelo Brasil sofre, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são os dois pontos de maior procura dos nossos passageiros depois da Argentina. Mas isso está ligado à maneira pela qual o Brasil vem comunicando ao mundo o seu enfrentamento da crise. As notícias lidas no exterior não são bem acolhidas, não é? E aí é um desafio que nós não vamos superar aqui, irmanados, aviação, aeroportos. É um desafio para o Itamaraty, é um desafio para o Estado brasileiro. Tá certo? Primeiro é necessário uma mudança de atitude interna, né, para que se alinhe com as melhores práticas internacionais, exatamente o que se lê hoje. E segundo, comunicar isso de forma adequada ao mundo. Nós temos hoje um problema de imagem no planeta, isso afeta o nosso turismo receptivo também de maneira muito forte. O que eu creio? Haverá a retomada desse tráfego internacional agora mais facilitado, mas eu não acredito do ponto de vista gerencial, não acredito do ponto de vista técnico, que nós vamos ter, por exemplo, novamente 12, 14 voos diários para um destino, sei lá, para Lisboa, por exemplo. Nós vamos ter uma retomada que vai ser muito medida pela resposta dos passageiros. Isso vai se dar de forma muito lenta, muito vagarosa. O número que o Diogo colocou, eu creio que, se não é preciso, é bem perto do que deve acontecer. No fim do ano, a nossa retomada vai estar mais para a faixa de 50, 60 do que para a faixa de 60, 70. Eu concordo com a avaliação. E a última questão que o senhor me colocou sobre o protocolo de segurança. Nós tivemos discussões de muita qualidade envolvendo nossa cadeia produtiva, não apenas nós, os aeroportos, mas também o pessoal das exatas, que são as empresas de apoio em todo o processo de construção, de chegada e saída do voo. E eu creio, e nós hoje já temos esses protocolos definidos, abençoados pela Anvisa. Há 3 características importantes para levantar nesse protocolo. Primeiro, ele tinha que ser um só, de Macapá a Porto Alegre. Não dá para ter 2 ou 3 protocolos, tem que ser um só. Segundo, ele tem que ser alinhado entre o Brasil e o mundo. Passageiro que embarque em Vitória, troca de aeroporto em Guarulhos para eventualmente ir a Madrid, ele só será autorizado a desembarcar pela autoridade sanitária espanhola se ele tiver ciência, se estiver seguro de que o passageiro veio checado desde Vitória. E o terceiro é o rigor técnico. Então, há um conjunto de procedimentos já comunicado a milhões de passageiros por nós, os aeroportos têm reforçado isso muito na sua comunicação interna também, que começa quando o cara chega na porta do aeroporto. Eles têm recomendado assim, só vai para o aeroporto quem precisa viajar, não precisa mais de 10 pessoas se despedir de um.
entrou no aeroporto, esteja de máscara, o check-in já é feito sem contato pessoal, vários aeroportos já têm o cheque de temperatura antes da pessoa cruzar o raio-x, tem um tapete para o cara parar, passar lá e tirar lá a sujeira do pé. Isso cria, para pós-raio-x, uma área mais preservada. O ingresso é com distanciamento social, aquele check-in novamente não tem contato. E o fundamental, o coração da regra de segurança, é a existência nas nossas aeronaves todas no Brasil, todas têm menos de 10 anos, do filtro HEPA com um H na frente. Esse filtro é um filtro que a cada 3 minutos renova todo o ar a bordo, sugando para baixo. Então, se você está sentado no avião de máscara, ao seu lado tem alguém de máscara, a própria cadeira já te protege um pouco, mas ainda que vocês venham falando, o ar, na medida que ele sai daqui de cima do bin onde tem a bagagem e vai para baixo, o ar não chega de um para o outro. Precisos 99,98% do ar são trocados a cada 3 minutos, jogando para baixo. Para quem tem curiosidade sobre isso, recentemente, depois eu posso compartilhar com a Fabi, recentemente a Bandeirantes fez um pequeno programa de 7 ou 8 minutos, mostrando o filtro, mostrando ele funcionando, mostrando como ele opera. Portanto, eu posso garantir, como disse o Diogo, que o ar a bordo de uma aeronave é mais seguro que o ar na casa de muita gente, que em muito escritório, que em ônibus, que em carro, que em metrô, qualquer coisa. Porque esse filtro é mais poderoso que o filtro de uma sala cirúrgica. Eu creio que com isso eu respondi as 3 perguntas aí, não sei se deixei alguma para trás. Tá ótimo. Fabi, alguma pergunta, Fabi, temos alguma perguntas. Linha aí? Temos sim. Olha só, temos uma sugestão aqui que fala o seguinte, que está faltando uma divulgação, né, desse fluxo, de como está acontecendo, para que isso possa dar mais segurança para as pessoas que precisam pegar um voo, de repente mostrar como que esses fluxos estão acontecendo. Então, de repente, essa pode ser uma alternativa para impulsionar, para quem precisa, né, de fato, utilizar aí o avião para cruzar o país. E uma outra pergunta é o seguinte, a aviação regional no Brasil, com rotas locais feitas por empresas médias, nunca se solidificou. Já vimos as grandes comprarem algumas dessas médias e, em tempos depois, desativarem algumas das linhas. Qual seria a solução para o segmento do setor? Entendo que a segunda pergunta é claramente para mim, eu só não entendi a primeira, Fabi, perdão. Não, a primeira já respondeu um pouco isso, né? Mas se ele quiser. A primeira é só uma sugestão. É porque cortou um pouco para mim aqui. Tá, eu vou repetir. Eu não vi a primeira, porque cortou aqui. Eu não sei se está dando defeito para os outros, mas para mim aqui a pergunta cortou bem. Tá, eu vou repetir. O primeiro comentário, na verdade, ele é uma sugestão, tá? De que os fluxos, tanto no aeroporto, na recepção do aeroporto, como os fluxos dentro das aeronaves, fossem mais divulgados. Tem um relato de uma inscrita que ela foi a primeira vez que ela viajou com a filha e ela está sugerindo que esses fluxos eles sejam compartilhados com a população para que as pessoas tenham menos receio e sintam mais segurança para que elas possam viajar. Então, ela diz o seguinte, que nesse momento, todos estão ouvindo? Que nesse momento é interessante ampliar a divulgação de como os voos estão sendo feitos no âmbito nacional. Como muitos usuários não estão voando, a confiança passa pela visão de que como estão sendo feitas as medidas de segurança, de como elas estão sendo implementadas. E isso aí pode, de repente, aumentar a confiança e a credibilidade desses protocolos. E aí ela conta, né, que ela passou por isso agora, pela primeira vez ela viajou com a filha, e agora ela sente segurança de continuar viajando. Mas ela nunca havia visto antes numa campanha, por exemplo. Mas como ela passou por isso, ela se sente segura de que ela pode viajar. É só uma sugestão, não é nenhuma pergunta. Me permite só um comentário aí. Eu acho que a sugestão é super bem-vinda. O que tem acontecido é que, individualmente, as empresas e os aeroportos têm feito divulgações em rede social, em vídeos e tudo.
Mas, de fato, eu concordo, isso a gente debateu bastante com a ANAC, foi criado um grupo na ANAC para tratar exclusivamente da divulgação, né, da comunicação dessas coisas. E acabou que isso não teve ainda o efeito que a gente esperava, mas, sem dúvida, é um tema que a gente está preocupado. E o ideal nessa questão é que a gente tente, o máximo possível, fazer uma comunicação organizada e buscar, junto às empresas e a todos os participantes da indústria, demonstrar esse nível de segurança que se tem hoje no transporte aéreo. Mas, assim, só para aproveitar já aqui a oportunidade de fazer um pouquinho da divulgação aqui, do merchandising, né, o que você tem hoje, do momento em que a pessoa chega ao aeroporto até o momento em que ela desembarca, é um protocolo estabelecido pela Anvisa, né, e aí a gente esbarra um pouco, às vezes, no comentário que o Eduardo fez a respeito de você ter nos estados ainda algumas interpretações diferentes, então chega num lugar, o sujeito quer uma coisa, o outro quer outra, mas foi estabelecido um protocolo pela Anvisa que está sendo seguido por todos, que basicamente ele significa uma intensificação assim absurda, né, da frequência de higienização de todos os ambientes no aeroporto e das aeronaves. A comunicação, a identificação, a orientação ao passageiro, né? Então, são peças veiculadas a todo instante, cartazes, placas, indicativos no chão, etc., indicando para o passageiro todo o fluxo que ele deve seguir, o distanciamento, né, a higienização das mãos, etc. A disponibilização dentro do terminal, né, em vários pontos de sanitizantes, seja álcool gel, seja álcool líquido, mas assim, em vários pontos, né, aumentou enormemente o número de pontos. E o uso da máscara. O grande elemento de segurança, na verdade, é a máscara. A máscara é que realmente evita que, mesmo que uma pessoa esteja, né, contaminada, que ela não, né, transmita gotículas, não deixe spray suspenso no ar com material viral. Então, isso está sendo bastante seguido. Até preciso registrar que a população tem colaborado bastante com isso. A gente vê as pessoas usando a máscara, né? Não há poucos registros de passageiro indisciplinado, né, que a gente chama o sujeito que simplesmente não quer cumprir, né? Então, eu hoje tenho assim, bastante confiança para dizer que o transporte aéreo é o ambiente mais seguro onde você pode estar, né? Até por curiosidade, o Douglas, que trabalha aqui comigo, estava em home office e pegou o Covid em casa. Então, assim, às vezes em casa você vai estar mais suscetível, porque não tem todo esse processo estabelecido, frequente de limpeza, higienização, sanitização e assim por diante. Então, eu acho que hoje a gente tem bastante condição de falar para a população que o aeroporto e o avião são ambientes extremamente seguros do ponto de vista, né, de possibilidade de uma contaminação. E acho a sugestão dele bastante válida, é um tema que a gente vem debatendo, de estar adotando algum nível de comunicação mais em larga escala para que a população entenda o que é feito e se sinta também segura em voar, porque esse é o grande elemento que vai trazer de volta o nível de atividade que a gente precisa ter na indústria. Obrigado. Não sei se o Eduardo quer colocar alguma coisa também, Eduardo, nessa questão aí. Vocês estão se organizando também para isso? Nós já estamos com essa campanha massivamente na rua. Nós mandamos essas informações, esses dados que eu coloquei em forma de vídeos, em forma de texto, em forma de quadrinhos, para pouco mais já de 35 milhões de passageiros diferentes que têm acessado as nossas redes de compra, que têm entrado em contato. Ele está bastante divulgado e tem sido bastante respeitado
Sim, o grau de problema essas últimas 7, 8 semanas é estatístico. Não temos tido nada muito relevante. O desafio mais duro foi acostumar as pessoas com embarque e desembarque, com o distanciamento social. Dentro do avião, nós estamos garantidos por conta do filtro. O embarque e o desembarque, é importante as pessoas distanciadas e de máscara sempre. Então, ainda tem gente assim pouco treinada nesse preocupar-se com o outro, preocupar-se com aquele que não conhece, que é um exercício de empatia absolutamente individual, não dá para enquadrar isso numa regra, né? Mas eu creio que estamos avançando e corroboro novamente o que disse o ministro Diogo. Eu creio que devagarinho nós vamos avançando e vamos construindo um outro patamar, porque acho que o grande desafio que se coloca hoje é exatamente o de você se preocupar consigo e se preocupar com o outro, ainda que você não o conheça. Bom, Fabi. Bom, temos uma última pergunta. Seguinte. Deixa eu só me ativar aqui. A aviação regional do Brasil, com rotas locais feitas por empresas médias, nunca se solidificou. Espera só um minutinho. Se eu entendi, umas empresas compram as outras, eu lembro dessa Isso. questão. Já vimos grandes comprarem algumas empresas médias e tempos depois desativarem algumas linhas. Qual seria a solução para o segmento do setor? A proposta de política de aviação regional que eu mencionei na pergunta anterior. Eu creio que foi amplamente colocada essa possibilidade. Eu não vejo outro grau de aprofundamento, a não ser que algum dos colegas indique aí algum ponto que eu tenha falhado na explicação. Não? Então, se não teve, eu creio que é isso. Nos aguardem, conforme eu disse aqui, nós temos a pretensão de entender que em um ano teremos como colocar. Até hoje, eu diria que esse processo não se consolidou porque não houve um debate organizado, protocolado pelo governo, particularmente agora Ministério da Infraestrutura, a quem cabe algumas decisões de ordem nacional. A segunda razão pela qual isso não se viabilizou é a decisão de enfrentamento de alguns custos que não estão lá à toa. Quer dizer, o ICMS sobre o querosene de aviação é a maior das distorções que o Brasil tem em relação ao mundo. Eu te peço um minuto para entrar nesse tema, Fabi, porque acho que ele é ilustrativo, é positivo para quem está nos escutando. Para quem está nos ouvindo aqui, que não está tão no cotidiano da aviação, o Brasil é o único país do planeta que cobra tributo regional sobre querosene. Esse tributo tem o nome de ICMS. Isso não é por maldade. Na Constituição de 88, os constituintes deram aos estados o direito de fixar tributos, entre eles, pelo ICMS, cada linha. Como o Brasil é parte da comunidade econômica internacional e cumpre as regras internacionais de aviação, quando um imposto não é cobrado a um voo que vem de fora para cá, ele não pode ser cobrado quando o voo vai daqui para fora. Como em nenhum lugar do mundo se cobra tributo regional sobre querosene de aviação, se você tiver 2 aviões da mesma Gol, da mesma Latam, estacionados em São Paulo, um decola de Guarulhos para Fortaleza, o outro decola de Guarulhos para Buenos Aires, que é a mesma distância, abastecido na mesma bomba, antes do acordo que a gente fez com o governador Dória há pouco, esse que ia para Fortaleza pagava 25% de ICMS. A mesma empresa abastecida na mesma bomba ia para Buenos Aires, paga 0. Quando ele chega em Fortaleza, ele paga ICMS de novo, e em Buenos Aires ele paga 0 para voltar. Então, só no ICMS, algumas vezes o voo para dentro do país, qual seja o turismo doméstico, a geração de emprego doméstica, geração de negócios, chegava a ser 17% e 18% mais caro do que você voar para fora. Eu estou dando esse exemplo porque enfrentar este assunto não é simples, não é trivial, né? Em 2017, nós debatemos no Senado, o senador Romero acompanhou isso no detalhe, e nós tivemos 48 votos
46 votos, perdão, a favor de criar um teto nacional para o ICMS. Faltaram 8, porque precisavam 54. Então, não é um assunto simples nem trivial, mas nós estamos convencidos de que hoje há ambiente no governo, no Congresso e na sociedade, no sentido de eliminar estas distorções, no sentido de construir mais um passo para a aviação brasileira que nos iguale, nos coloque em patamar semelhante à aviação internacional do ponto de vista de custo. Por quê? Porque isso que vai nos possibilitar oferecer aos consumidores brasileiros condições semelhantes a que os meus competidores oferecem na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Obrigada, Eduardo. Bom, acho que nós podemos passar para as considerações finais. Alô? Bom, todos só ouvindo? Para não deixar o Edu muito cansado, eu posso começar aqui as considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade, parabenizar pelo webinar, acho que foi bastante educativo. Como eu disse, eu sempre aproveito a oportunidade para aprender com o Edu, e o senador Romero também é sempre um professor. Então, a gente hoje aqui teve a oportunidade de aprender bastante, e eu queria agradecer essa oportunidade. E só para finalizar, eu acho que assim, é o momento da gente, primeiro, reconhecer que a gente tem tido o suporte de vários órgãos do governo, o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Aviação em particular, a Secretaria de Fomento também, a ANAC, o Ministério do Turismo, tem tido um papel bem importante, o Ministério da Economia, em certa medida também, apesar das restrições orçamentárias e das dificuldades fiscais, tem sido também parceiro em algumas medidas. O BNDES agiu, no primeiro momento, tempestivamente, no nosso caso, com uma carência de 6 meses, que nos preocupa porque está encerrando e a coisa não vai se resolver dentro de 6 meses, mas há uma negociação para ampliar esse período de carência. Então, assim, primeiro reconhecendo que todas essas coisas foram benéficas para a indústria e a gente tem que sempre saudar essas iniciativas. E colocar, quer dizer, o imenso desafio que a gente tem pela frente. Há um grande desafio que, a meu ver, começa pela retomada da confiança do passageiro e passa por todos esses outros temas que nós comentamos hoje aqui. O resultado dessa pandemia para a indústria é que nós vamos ter um negócio que vai ter mais custos, porque você vai ter mais procedimentos de limpeza, mais tempo de aeronave em solo, você vai ter uma série de custos adicionais e vai ter menos demanda, porque, naturalmente, vários tipos de passageiros vão voar muito menos nos próximos anos do que voavam nos últimos anos. O cenário que eu antevejo, só para dar uma imagem, às vezes a imagem melhora. Nós, no ano passado, fizemos mais ou menos o mesmo número de passageiros de 2014. Aí, pousos e decolagem, aproximadamente 220 milhões de pousos e decolagens. Então, com a queda que nós vamos ter hoje e essas projeções de retomada na velocidade que nós estamos prevendo, nós vamos voltar para esse nível de 2014 aproximadamente em 2024. O que quer dizer que em 2024 nós vamos estar com essa indústria operando no patamar de 2014, ou seja, 10 anos de perda de atividade. Então, esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Haverá necessidade de muita colaboração entre os diversos atores do setor e as instituições governamentais, o Congresso, a Justiça. É preciso compreender uma série de questões. Nós temos vários temas aí pendentes. No caso dos aeroportos, nós temos a hipótese de cobrança de IPTU sobre o aeroporto. Então, você imagina uma área da União pagar IPTU, sendo que a Constituição claramente prevê a imunidade recíproca entre os entes, mas a gente se enfrenta essas coisas. Então, há
todas essas questões, né, que a gente tem hoje pendentes precisarão ser endereçadas com esse olhar de uma indústria que precisa se recuperar e de uma indústria que estará submetida aos riscos habituais, a novos riscos e agora a novos custos. Então, precisa ter uma equação do outro lado que reduza esses custos para que a gente possa, né, equilibrar essa balança, porque senão o resultado disso vai ser, né, mais dificuldade ainda para o passageiro. Então, se a gente estava falando de voos regionais, de ampliar a malha, não sei o quê, como é que você vai fazer isso numa indústria que tem seus custos aumentados, que tem, né, um volume de atividade reduzida, né? Então, é preciso ter toda essa ação, né, e aí, claro, que depende de muita gente, mas depende de cada um também, né? Então, a gente tem que se empenhar nisso e o trabalho está só começando. Acho que eu vou recuperar essa indústria, vai levar um bom tempo, a gente vai precisar trabalhar bastante junto com todos esses organismos, essas instituições e as empresas do setor. Por isso, eu queria agradecer, parabenizar aí a participação do meu amigo, com quem temos debatido, né, jeitos de endereçar os problemas e temos sido muito companheiros aí, numa ação muito saudável para a indústria, que é o fato de que a gente compreende que trabalhar junto nesse momento é muito mais importante do que cada um querer resolver os seus problemas individualmente. Então, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar com vocês. Senador Romero, muito obrigado também. Edu, um abraço, nos vemos na próxima. Eu agora? Eu falo e o senador encerra, né? Bom, primeiro, eu realmente fico muito lisonjeado com as palavras do ministro Diogo e tem sido um aprendizado mútuo. Primeiro, eu queria dizer que, da nossa parte, acho que o melhor ativo que nós temos hoje é a equipe da BEAR, né? Fico muito feliz, fico muito orgulhoso de ter um time que vem respondendo a 150 dias quase de pau todo dia. Eu brinco que domingo agora tem gosto de quarta-feira, né? Porque você não tem mais parada e essa é uma maratona que a gente não sabe quando o deserto acaba e quando tem água, né? E esse time vem vindo para brigar junto. Segundo, porque enquanto a gente falava, eu pedi ao time para me levantar duas informações, eu queria com elas concluir aqui minha fala. Três, na realidade. Primeiro, sobre aviação regional, nós pesquisamos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Noruega. Foram os 4 exemplos que nós fomos olhar, são 4 das melhores referências em aviação regional no mundo, e a partir das 4 nós vamos apresentar um programa para debater com o governo. Segunda coisa, é importante as pessoas terem noção do que é o Brasil em aviação. Muita gente, às vezes, é capaz de recitar qual é o nome dos canais de Amsterdã, mas nunca foi a Recife, tá certo? Então, vale a pena dizer aqui o seguinte, olha, se você pegar um voo em Madrid, rumo a Moscou, atravessar toda a Europa, de Madrid a Moscou, com 737 ou com 320, você faz em 6 horas e 45 minutos. Se você pegar o mesmo avião, sair de Porto Alegre rumo a Macapá, leva 6 horas e 20 minutos. Então, veja, você não faz nem o Brasil inteiro, e a mesma coisa que ir da Espanha até lá o fim da Rússia, né? Isso significa, gente, que tudo no Brasil, quando a gente fala em aviação, nós estamos falando em volumes muito grandes. Portanto, a gente tem que ter calma, paciência, sangue frio e casca grossa. Calma e paciência, porque é um processo de educação, é um processo de debate, é um processo de convencimento. E casca grossa, porque muita gente, às vezes, aparece com a melhor das intenções, mas solta algumas pérolas que acabam não contribuindo para construir o melhor resultado. Por quê? Porque num país como o nosso, nem sempre a solução mais fácil é a correta. Às vezes a mais fácil, disse bem o senador Jucá, acaba criando jabuticaba que fica no pé porque o gosto é muito ruim, né? E eu dou a última informação para quem gosta de entender do que nós estamos falando.
Muitas vezes as pessoas mais clássicas como nós se lembram da Varig. E a grande Varig, a maravilhosa Varig, como a Varig era o máximo. A Varig era mesmo uma empresa que era, afinal, a cara do Brasil no mundo. A Varig, no seu melhor ano, no ano em que ela mais atuou, ela transportou 8,5 milhões de passageiros. A Avianca, no ano em que parou de funcionar, transportou 15 milhões de passageiros. A Avianca, que era a quarta empresa aérea brasileira quando parou. Ela era quase 2 Varigs. Tá certo? Isso significa que hoje a responsabilidade de executivos que estão à frente dos vários segmentos da cadeia produtiva é com o 5º maior mercado doméstico do planeta. É esse o grande ativo a ser preservado pelas políticas públicas que nós estamos discutindo. Esse é o grande ativo a ser preservado e é por isso que a gente demanda os ministérios que ainda não conseguiram dar conta das demandas que lhe foram apresentadas. Porque sem esse ativo, este país simplesmente para de funcionar. Não há hipótese de manter o Brasil conectado do ponto de vista do turismo, do lazer, dos negócios, dos eventos, da conexão entre as pessoas, da conexão de respirador, remédio, carga. Não tem televisão no Rio se ela não vier de avião de Manaus, não tem verdura no Amazonas se ela não tiver de avião do Sul, não tem celular no bolso da gente se os componentes não vierem de avião para cá. Então, esse é o grande atrativo que a gente tem que manter, e eu queria aqui saudar a Blue, saudar o senador Romero pela iniciativa do debate, porque debater esse tema contribui para com o país, contribui para com a nação e mostra a envergadura de iniciativas como essa empresa que o senhor está construindo e com debates como esse, que podem reunir essa contribuição. É um prazer ter estado com vocês. Eu agradeço muito, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com o Diogo, com o senador e com você, Fabi. Bom, eu agradeço, para finalizar, quero agradecer a presença do Diogo e do Eduardo e fazer uma constatação. Esse debate mostra que as empresas de aviação e as empresas de aeroportos, enfim, a cadeia do transporte aéreo brasileiro, ela é muito bem preparada, ela evoluiu muito ao longo de todo o tempo. Eu acompanhei no Congresso, ao longo desses 24 anos que fui senador, e o que a gente teve e tem hoje de evolução é muito grande. Acontece que nós fomos abalroados por um trem que pegou o mundo todo, e de surpresa. Então, entendo que os estudos técnicos estão postos, as soluções estão sendo colocadas no mundo todo. Cabe ao Brasil ter decisão política e velocidade para enfrentar e resolver os problemas. Os problemas não serão resolvidos só pelas empresas de aeroportos ou empresas de aviação. As empresas debatem, colocam, discutem, interagem. Agora, a decisão é política, a decisão do governo, de país, de Estado. E a aviação brasileira é algo fundamental nesse país. Então, eu agradeço a participação dos dois. Acho que está demonstrado aí que nós temos caminho. Agora, o BNDES vai ter que agir mais rapidamente, o governo vai ter que discutir. A aviação regional, como foi dito, ela avançava a passos tímidos, porque os modelos se colocavam, mas aí o governo não quer abrir mão de imposto, o governo estadual não quer abrir mão de imposto, o governo não quer comprar os assentos, enfim, isso esbarra na burocracia e na questão orçamentária. Mas a aviação é multiplicação de emprego, de serviço, de dinheiro circulando. O Brasil precisa ser, em parte, reativado pela sua aviação. E a confiança da população e o preço para a população pagar precisa ser consentâneo com a realidade que nós vamos viver, porque nós vamos ter mais pessoas desempregadas, nós vamos ter rendas menores, então nós vamos precisar de ter também tarifas que fomentem esse tipo de atuação, e é como foi dito pelo Diogo e pelo Eduardo, os custos vão aumentar. Então é uma equação que, se não tiver muito ajuste, muita decisão política, muita responsabilidade, e a equação não fecha. E essa equação precisa fechar
para o bem do país e do povo brasileiro. Então, eu agradeço realmente, vocês deram uma aula, né, quem acompanhou, né, nós vamos ficar no YouTube, esse debate vai ficar sendo visitado, né, e eu vou recomendar a uma série de amigos meus parlamentares que assistam, que ouçam, que prestem atenção e que ajudem a resolver esses dilemas, esses desafios que nós temos aí para vencer nos próximos meses, que tem que ser uma ação muito rápida. Obrigado a todos, boa tarde, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada, minha gente, um abraço, foi ótimo. E assim que tiver disponível no YouTube, eu mando o link para vocês. Um abraço.